Então, vamos falar sobre práticas do passado batista. Práticas do passado batista. Nesse material aqui de Zaqueu Moreira de Oliveira, Princípios e Práticas Batistas, uma abordagem histórica, ele faz um apanhado de algumas coisas que aconteceram. Talvez em alguns lugares ainda aconteça nas igrejas batistas. E ele defende que não existe essa ideia de prática batista ou de doutrina batista. O que existem são princípios batistas. Os princípios batistas é que vão contribuir para que se interprete uma doutrina bíblica de modo diferente de outra denominação. Os princípios vão orientar para que se adote uma prática ou não. Ou seja, vamos lá. Eclesiologia é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina batista. Mas a eclesiologia batista é diferente de outras eclesiologias. Não sei se deu para perceber a diferença. Eclesiologia não é uma doutrina batista, é uma doutrina bíblica. Agora, eclesiologia é isso. Agora, a eclesiologia batista é diferente. Por exemplo, você vai ver que há eclesiologias que contemplam bispo, apóstolo, pastor, diácono e tal. Tem igreja que só bispo e pastor, tem igreja que é bispo, pastor e presbítero, tem igreja que é pastor e presbítero, tem igreja que é só pastor que é líder. Então, ou seja, eclesiologia é uma coisa, o modo que se vê a eclesiologia é que é um negócio. Mas isso daí a gente vai comentar lá na frente. Vamos pegar algumas práticas do passado. Bem, ele chega a dizer que nem todos os costumes adotados pelos batistas brasileiros no passado correspondem ao que poderia chamar de identidade batista, sendo alguns deles vistos hoje como inadequados à cultura do século XXI e próprios de grupos fanáticos ou exagerados em suas práticas. Na realidade, alguns costumes surgem como reflexo do próprio tempo e cultura onde as igrejas são alocadas. Daí é importante lembrar que os batistas brasileiros, eles surgem a partir de colonos norte-americanos que vêm da guerra entre norte-americanos do norte e do sul, sendo que assim, uma ala entendia que poderia ter escravos e a outra não. Dá para entender, porque o norte era mais industrializado, tinha mais tecnologia, e o sul não. Então o sul adotava muito a mão de obra escrava. E o que acontece? Quando eles perdem a guerra, eles vêm para o Brasil. Colonial, escravocrata, oh maravilha, que delícia. E aí nesse caso, eles vêm para cá com uma mentalidade, com uma cultura, com uma perspectiva, né? E assim por diante. E isso vem junto com a bagagem, de modo que a gente, quando prega o Evangelho, a gente não prega o Evangelho só o Evangelho, a gente prega com a nossa compreensão também. É como, digamos, a gente, por exemplo, vai perceber que tem coisa que a gente está com a consciência pesada quando Deus não tem nada a ver com o negócio. Entende? Vou pegar dois exemplos. Conta-se que uma irmã, junto com uma outra irmã, estava expulsando o demônio de uma pessoa. E aí o demônio, o endemoniado, sei lá o que era que estava lá, chegou e falou assim: não vou sair porque você está de calça comprida. A irmã ficou constrangida, né? Ficou miúda e saiu de perto. E a outra pessoa foi lá e expulsou. Numa outra ocasião, né? Tá um cara expulsando o demônio junto com o outro, tudo. E aí o demônio, ou seja lá o que for, falou para ele: não vou sair porque tu tá sem cueca. Ele, com cueca ou sem cueca, tu vai sair em nome de Jesus. E o cara saiu. Deu para entender? Então, ou seja, a questão não é a calça comprida ou a cueca. A questão era o coração da pessoa e o capeta foi lá. Deu para entender? Paul Tournier, no livro Culpa e Graça, ele até fala sobre isso, sobre a culpa verdadeira e a culpa falsa. Ou seja, você pode estar se sentindo culpado, mas de uma coisa que não lhe conferiria culpa, se não fosse a sua consciência. Entende? Então, às vezes tem coisa que a gente vai achar que é errado e não é errado, enquanto às vezes vai ter coisa que a gente vai achar que é certo e não é certo, não é mesmo? Mas aí, vamos pegar alguns pontos. Por exemplo, no século XVII,
a lista dos membros da igreja de Smyth, John Smyth, o fundador, né, o início, é meio complicado, depois a gente conversa. E aí nisso, desde o início, Batista desde o início, mas depois eu conto esse negócio. E aí nisso, a lista dos membros da igreja de Smyth, que juntamente com ele pediram filiação aos menonitas, está em uma folha de papel com 2 colunas, ficando a dos 15 homens do lado esquerdo e das 17 mulheres do lado direito. Este tipo de divisão parece estranho hoje para a nossa cultura. Entretanto, na primeira metade do século XX, era costume nas igrejas evangélicas no Brasil, incluindo as batistas, que os homens sentassem de um lado e as mulheres do outro. Era o mesmo que acontecia até bem pouco tempo nas classes de escola bíblica dominical, com classes separadas para homens e mulheres em quase todas as idades. E aí o que acontece? Era uma cultura comum na maioria das igrejas, entre os batistas também, e aí é nessa hora que um jovem ou adolescente pergunta, mas por quê? E aí o idoso requebra e não responde. Mas o que acontece? É a cultura do momento, né? E aí, observa bem, a identidade batista, não. Entende? Ou seja, era uma prática que acontecia, que tem algumas igrejas que hoje ainda reproduzem, ou de repente alguns saudosistas tentam implementar novamente nas nossas igrejas. Então, uma dessas. A outra, limitação do uso de instrumentos musicais. Também, na mesma época referida no item anterior, a partir do século XVII até a metade do século XX, na mesma época, o único instrumento permitido nas igrejas era o órgão. Entendeu? Aí nesse caso, eu sou um imitador de primeira. E aí, por exemplo, até mesmo o piano era considerado um instrumento inadequado para o culto, que perdia a solenidade, com o som provocado pelas cordas do piano, que só mais tarde passou a ser utilizado na maioria das igrejas, quando o acordeon se tornou também popular em algumas igrejas, e algumas igrejas permitiram o uso do violão. Mas não se poderia pensar naquela ocasião em instrumentos como a guitarra, a bateria e outros. Então, alguns da minha geração pegaram a época em que não poderia ter bateria. Outros, mais antigos, pegaram a época que não poderia ter violão. Outros, mais antigos, pegaram a época que não poderia ter nem piano. Então, só para ter mais ou menos uma ideia, que alguém vai falar assim, aquilo que era igreja batista de verdade. Não, isso não tem a ver com ser batista. Não tem a ver. Deu para entender? Então, a ideia era que o órgão conferia uma ideia de solenidade. Mas não quer dizer necessariamente que isso é marca de uma igreja batista. O fato de ter palma, de não ter palma, de ter bateria, de ter guitarra, isso não tem a ver com ser batista. Porque ser batista tem a ver principalmente com os princípios que se defende, que faz com que a gente, com essas lentes de princípios, enxergue a doutrina de um modo divergente do outro grupo denominacional. Não sei se deu para ficar claro. E aí, deixa eu ver, eu falei sobre separação entre homens e mulheres no templo, falei sobre limitação do uso de instrumentos musicais e proibição de moda. Um item que provocou muita discussão em igrejas até a década de 1950 foi o que muitos chamam de moda. A mulher crente não podia vestir qualquer tipo de roupa que fosse considerada provocante. Nem na igreja, nem fora dela. Isso aí. Assim como não podia deixar o cabelo curto, olha aí, sendo isso motivo de exclusão da igreja. E aí o que acontece? Vocês devem ter lido a passagem que fala, né, que a mulher não pode ter cabelo cortado, é melhor rapar logo de uma vez, tem que botar o véu, não sei o que, parará, e assim por diante. E aí houve inclusive um caso em Pernambuco, isso é história, houve inclusive um caso em Pernambuco quando a esposa de um pastor, para não ser eliminada, pediu carta para outra, ficando ali por mais de 30 anos. E ela era uma apreciada preletora e líder da União Feminina do Estado. Ou seja, tudo indica que o pessoal ainda facilitou a vida dela. Ou seja, você não vai ser excluída, mas
pediu carta para outra igreja, pronto, foi para lá, a outra igreja recebeu, então fizemos deixa disso, mas observa bem, né, por causa de uma situação como essa. E detalhe, era a esposa do pastor, e era uma excelente preletora da União Feminina. Ou seja, imagina, se isso aconteceu com a esposa do pastor e uma mulher que se destacava na União Feminina, imagina, por exemplo, a irmãzinha ali, que senta ali no canto e baba enquanto o pastor está pregando. Deu para perceber? E aí, a gente, por exemplo, observa, né, que foi motivo de eliminação de igrejas batistas o fato de crente ir a estádio de futebol ou assistir filme no cinema. Então, eu não sei se deu para perceber que é o seguinte, isso fez parte da história batista, só para ter mais ou menos a ideia. Sim, a maioria das igrejas evangélicas. E isso, é claro que, por exemplo, a questão do cinema, do futebol e do cabelo, pelo menos assim, né, que meus primeiros passos na fé foram numa Assembleia de Deus em 1986 foi a Copa do México, o técnico era Lazzaroni, eu lembro disso, mexe coração, e aí deixa eu ver, eu tinha 12 anos em 86, 11 anos, 85, exatamente, em 1985, eu com esses olhos que até a rádio comer, eu lembro que não podia acontecer isso numa Assembleia de Deus, na Igreja Batista já tinham chutado o balde, entendeu? O quê? Aconteceu o quê? Acontecia o quê? Bem, eu não sei, porque não podia, eu não fazia, né? Então, assim... isso que tá aqui. Isso, exatamente. Isso que eu acabei de falar aqui, na década de 50, na Igreja Batista, em 85, eu experimentei isso, entendeu? Então, o que acontece? Por exemplo, e eu não paguei para ver, não podia jogar bola, não podia ir no cinema, não podia ir pro cinema. Como é que você fez? Desviei. Aí fui pro cinema, joguei bola, esse negócio todinho, né? Mas depois voltei arrependido. E aí, nesse caso, a gente falou aqui de separação entre homens e mulheres no templo, a gente falou sobre limitação dos instrumentos musicais, a gente falou sobre proibição de moda, né? E a questão de torres, cruzes e outros símbolos. Bem, por fim, mencionamos os símbolos utilizados em templos tais como torres e cruzes. É verdade que no século XIX, quando a Igreja Católica Romana era religião do Estado, só era permitido às igrejas evangélicas terem templos em formato de casas residenciais, que era o que se chamava casa de culto, certo? E deixa eu ver aqui, isso. E isso como concessão aos ingleses desde os tratados com a Inglaterra em 1810. Vocês devem lembrar da Revolução Industrial, aí nisso teve uma média aí, tem gente até que critica a Princesa Isabel, né, porque assim, ela não foi tão legal assim, por causa do inglês, por causa da Revolução Industrial, esse negócio todinho. E aí, nesse período do Brasil, né, tava bem, né, na época não era o Trump, né? Tá ok? Então era com a Inglaterra. E aí nesse lance tá todo mundo bem, todo mundo de boa, não vamos bater de frente com o sistema. A gente é Brasil, são Inglaterra, é outro nível. E aí tava legal, mas ainda assim, ou seja, a gente vai dar uma abertura para os protestantes. Mas quem tem a proeminência aqui de templo é nós, os católicos. Vocês que são protestantes podem ter a casa de culto de vocês. Então, aí nisso, assim os templos não podiam ter torres, nem qualquer outro símbolo que atraísse o público, sendo isso exclusividade dos templos católicos, identificados facilmente pela torre e pela cruz. Após a proclamação da República, com a separação entre igreja e Estado, esta proibição deixou de existir. Mas por muitas décadas, mesmo as maiores igrejas evangélicas evitavam construir torres para não serem identificados com uma igreja católica. Ou seja, o que antes não foi determinação de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, nada disso. Foi o quê?
uma questão política, uma questão do Estado. Percebe que quando a gente não sabe por que as coisas são como são, a gente só repete. Daí essa questão da repetição sistemática. Por exemplo, quando a gente tem uma elaboração de teologia sistemática, a gente tem uma elaboração para responder questões do seu tempo. O que acontece com a gente hoje? Hoje teologia sistemática está meio misturada com doutrina. E quando mistura com doutrina, a gente não pode questionar. Enquanto é teologia, a gente questiona, será que é, será que não é, não sei o que, não sei o que lá. Virou doutrina, embora a gente diga que não tem dogma, né? Virou doutrina, a gente não mexe mais nesse negócio, né? E aí nisso, qual é o problema? A gente não tem como reelaborar nada, a gente só vai repetir. E aí, qual é a parte complicada? A gente está repetindo sem responder ao nosso tempo. A gente não está produzindo, a gente está reproduzindo. Então não é uma produção teológica, é uma repetição teológica. Então aí o que acontece? Trazendo para esse contexto aqui, a gente percebe que a prática é simplesmente uma repetição e não necessariamente como é que eu posso dizer? Uma iniciativa. Não é isso, certo? Porque senão, antes a gente não fazia porque não podia. Agora a gente pode, mas aí a gente vai, eu nasci assim, eu cresci assim, né? E sem ter uma reflexão de por que a gente é assim. Poxa, fui de Gal Costa para Barão Vermelho, né? E aí, vindo para cá, a desculpa é do mundo, tá, o Cristiane? Cristiane, eu sei que é crente, né? E aí, lembra quando ela fazia o trabalho? Mas ela é evangelista. E aí, isso, por outro lado, o crente não podia usar medalhas que tivesse formato de cruz, nem a figura do Cristo morto. E aí, observa bem, o pessoal respondia, não, porque Jesus está vivo, eu vou usar a arma que matou Jesus, né? Assim, um monte de discussão, mas no fundo, o que a gente fazia era apenas uma repetição de uma prática que lá atrás a gente foi obrigado a fazer. E depois a gente fez sem refletir sobre o assunto. Porque é o seguinte, qual é o critério bíblico para isso? Entende? Aí se a gente fizer uma investigação histórica, a gente percebe que, por quê? Agora fui pro crente, tá vendo? E aí nesse caso aqui, né? Da crítica, né? Não creio no Cristo vencido. Isso. Cheio de amargura, semblante de dor. E assim, a melodia e a letra no início é bem legal, mas quando chega nessa parte é a crítica direta, né? Não, claro, até porque, por exemplo, uma das... eu acho isso triste, né? Mas uma das marcas, principalmente dos batistas, é ser anti alguma coisa. Por exemplo, o batista lá na Inglaterra, ele deixava claro que ele não era anglicano. Nos Estados Unidos, ele não era como os outros protestantes. Aqui no Brasil, ele não era como católico. Depois, o batista não é pentecostal. Agora, o canhão está em cima do neopentecostal. Só que, por exemplo, enquanto a gente fica discutindo o que a gente não é, era para a gente refletir sobre quem a gente é, por que a gente é, se deve continuar sendo assim, e se os primeiros batistas, quando começaram com essa ideia de repetição ou de inovação. Entende como é que é o negócio? E aí, essa intolerância se tornou motivo de controvérsia, gerando divisões em algumas igrejas batistas. Pela limitação de espaço, apenas mencionamos outros exemplos, tais como participação em festas próprias do folclore, como Bumba Meu Boi, quadrilhas, corridas de cavalo e até mesmo comer comidas típicas em certas ocasiões do ano. Imagina, vovó faz uma canjica. Não, canjica não é de Deus. Deu para entender? Então, eu não sei se dá para perceber que assim... eu não vou entrar no mérito aqui, pelo amor de Deus, da sua convicção religiosa. Eu só estou dizendo que existem coisas que a gente defende como ser batista, que assim, não tem muito a ver. O que aconteceu é que existiam coisas que faziam parte da celebração católica, e para não parecer católico, tanto que, por exemplo, algumas práticas
dos nossos cultos, hoje são tidas com tranquilidade, mas há um tempo atrás não eram. Por quê? Para não parecer que era uma outra denominação. Então, ou seja, essa preocupação acaba dificultando a gente de parar para pensar em quem a gente é. Em vez da gente ficar focado em quem a gente não é, seria importante a gente pensar, né, mais ou menos, espera aí, quem sou eu? Em vez de, eu não sou como Leonardo. Não, esquece Leonardo. Voltando para aquele corinho famoso. Toma conta da tua vida. Entendeu? Que nem eu estava dando aula sobre estudo de humanidades e religiões ontem, e estava falando sobre isso. A gente, por exemplo, vive caçando o demônio na religião dos outros, né? Sendo que a religião dos outros não tem Deus e diabo, nem anjo e demônio. Por exemplo, o culto afro não tem Deus e diabo. Deus e diabo é da religião cristã. O budismo não tem Deus e diabo. Deus e diabo é da religião cristã. Mas enquanto a gente está com o canhão apontado para caçar o demônio na religião dos outros, a gente não vê o demônio na nossa religião. Porque quando a gente idolatra algumas coisas na nossa igreja, na nossa denominação, na nossa teologia sistemática, no nosso seminário, no culto de domingo à noite, na nossa popularidade, na nossa carreira ministerial, num monte de coisa, se esqueceu, onde tem ídolo tem demônio. Então o camarada está caçando a entidade da Umbanda quando ele deveria estar cuidando do demônio que está encostado ali, né? Invisibilizado numa prática sórdida, mesquinha, tá entendendo? Que está acontecendo no arraial sem ter uma imagem. Porque quem disse que o ídolo precisa ter a imagem de um santo católico? Seu namorado pode ser um ídolo. Não fez um mundo. Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber, né, que... Saudade de vocês, gente. Aí, a respeito disso, eu não sei se dá para perceber que é importante a gente ficar ligado a respeito, né, dessa questão das práticas, daquilo que a gente tá fazendo enquanto batista, e às vezes dizendo, não, isso aqui sim, isso é ser batista, isso aqui não, isso não é ser batista, quando às vezes o indivíduo que fala isso, ele não leu um texto da história dos batistas, não leu nada da história dos batistas. Fala. É quase a mesma percepção de doutrina e costume, né? Exatamente. Coloca um peso sobre uma coisa que não é doutrina, porque doutrina são coisas bíblicas. Isso, exatamente. Para justificar um querer pessoal. Tipo, aí a pessoa fala assim, essa prática não é batista. Como assim prática batista? Entende? Se você olhar lá atrás, os primeiros batistas são batizados com água derramada na cabeça. E aí? Então, por exemplo, a gente... quem é 100% batista é batismo por imersão. Então tem alguma coisa errada, porque os nossos primeiros batistas batizavam com água derramada na cabeça. E agora? O batista é neotestamentário. Bem, neotestamentário recorrendo ao liberalismo inglês. Está dando para entender? Neotestamentário recorrendo à democracia, que é uma iniciativa que, de certa forma, pode reparar que hoje nem o Bolsonaro quer parecer a rainha da Inglaterra. Há um tempo atrás, o rei da Inglaterra mandava e mandava muito. Mas os ingleses começaram a trabalhar essa questão da democracia, e agora, mesmo tendo o rei, não é bem assim. Entende? Então você percebe que assim... existem influências sociológicas, históricas, europeias, e a gente às vezes está dizendo que tudo vem de lá de Jesus. Paulo fala o quê? Entrega esse cara a Satanás. Paulo não faz votação. O cara está pegando a mulher do pai dele, então acabou, não do pai dele do Paulo, o pai dele do cara, né? O próprio cara, entendeu? Entendeu, né, gente? Vocês já leram o texto. E aí acontece, imagina, num contexto democrático, vamos votar. Aí digamos que mais da metade da igreja é amigo, é colega, é fechamento. Aí acontece, Paulo, como pastor batista, vai ficar com aquela cara de paisagem. Aí o cara com aquela carinha assim, peguei a mãe do meu pai, se bobear eu pego a mãe do teu, hein? A mulher do teu, quer dizer. Tá dando para entender? Então, assim, eu não sei se dá para perceber que, assim, esse aspecto democrático tem uma influência
da sociedade inglesa, onde surgem os batistas. Até porque toda denominação ela é influenciada pela cultura do seu tempo. Surge em algum lugar, né? Exatamente. Tá dando para entender? Então é importante, né, a gente. Você acha que também seria algo para pensar na democracia batista? Eu acredito que assim a gente teria dificuldade por causa dos princípios. Porque, por exemplo, a democracia congregacional, a igreja autônoma, a liberdade e a competência do indivíduo, não sei se dá para perceber que assim, essas questões, elas estão lá no início do movimento batista. Não é uma questão necessariamente que remonta a Paulo, mas é algo que remonta à origem desse movimento. Que é claro, vai ter gente que vai achar que esse movimento começa lá em João Batista. Mas aí é uma outra situação, né? Aí, por exemplo, tem gente que até brinca, né? Se vai para João Batista, então não é cristão, é pré-cristão, né? O Batista acaba não sendo nem cristão num negócio desse. Então, é importante a gente estar olhando para isso com cuidado. E é claro que, obviamente, a gente também não vai chutar o pau da barraca, né? Porque assim, a gente tem que ter cuidado para não pegar alguns modismos perigosos. Porque se a gente for observar, né, que assim, não vamos duvidar da experiência de ninguém, não vamos dizer que é o diabo que está fazendo e tudo tal, mas também assim, a gente não pode dizer também que tudo é Deus. Então, vamos examinar os espíritos para ver. Tá dando para entender? Então assim, esse é o caso, né? Então, mas percebe que assim, a questão da democracia não é o problema, só que assim, ela não é perfeita. Sim, lembra do que deu para entender? Então, assim, o que acontece é que assim, diante de uma situação como essa, observa bem, se Paulo fosse adotar a democracia, porque a democracia ela é uma exigência neotestamentária, ele ia submeter isso aqui, a apreciação do plenário, a apreciação da igreja. E ele não faz isso, ele diz que é para fazer. Eu não sei se dá para perceber. Assim, eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, eu estou dizendo se é neotestamentário. Não sei se dá para perceber. Bem, a sua cara está dizendo não. Eu entendi, é uma realidade que era realizada ali, naquele momento ali. Eu estou dizendo que é o seguinte, por exemplo, vai ter gente que vai dizer que a democracia congregacional surge em Atos 15, naquela votação sobre os crentes gentios. Para dar base à nossa... Só que é o seguinte, vamos e venhamos. Se a democracia congregacional fosse uma regra, não seria usada apenas no colegiado de bispos, porque eles eram líderes, não era massa, né? Naquela reunião não era massa. E aí, se for usar esse aspecto de democracia, a democracia no episcopado, e não necessariamente na congregação. Sim. Outra coisa, você não vê esse aspecto decisório em todas as questões da igreja no Novo Testamento. Você vê o quê? Pedro escreve, faz isso. João escreve, faz isso. Paulo escreve, faz isso. Não tem negócio assim, olha só, vacilo, muito amado filho na fé, escrevo-te para que tu convoques uma assembleia para deliberar se Mariana continua no rol de membros ou não. Não. Tá dando para entender? Não é isso que acontece. Há uma determinação. Faz isso, faz aquilo outro. Tanto que é que Paulo, quando escreve a Filemão sobre Onésimo, ele fala assim: eu poderia mandar você fazer, mas eu não vou fazer isso com você. Percebeu? Olha como é que é o negócio. Então, eu não estou dizendo que é para a gente fazer o que Paulo fazia. Eu só estou dizendo que é o seguinte: se a gente vai dizer que isso é neotestamentário, a gente tem que ter um embasamento neotestamentário na prática da igreja. E não tem na prática da igreja. No dia a dia. Não tem. Pode até ter acontecido, mas não está registrado. Eu não vou discutir. Agora, o aspecto democrático, eclesiológico, a partir dos separatistas ingleses, isso tem. Entendeu? Isso tem, e você vai ver inclusive nos livros que você vai ler. Aí, ou seja, na história dos batistas, nós encontramos isso desde lá do início.
né? Tanto que é que como eles nascem nesse contexto de liberalismo inglês, de reação à coroa inglesa, então é natural que eles façam isso. Por quê? São homens do seu tempo e refletem o seu tempo. É como, por exemplo, vou pegar o mecanismo de memória de uma igreja, por exemplo, como batista ou congregacional, metodista, anglicana, luterana, e o mecanismo de memória de uma Renascer Universal Igreja da Graça. Você percebe que o mecanismo de memória das igrejas lá de trás é impresso. O mecanismo de memória das igrejas de agora é audiovisual. E as igrejas tradicionais estão vindo a reboque, aprendendo ainda a fazer um negócio desse. É como, por exemplo, eu, Roberlan, Julião, filho da dona Luz, do seu Orlando, que mal tem onde cair morto, pego meu celularzinho, faço um vídeo, faço uma live, divulgo, né? Tenho mais de 1.400 pessoas inscritas no meu canal que acessam o material que eu produzo. Uma igreja que tem muito mais recurso do que eu não faz um panfleto personalizado para divulgar no bairro. Olha para ter mais ou menos a ideia do quanto uma igreja histórica está assim desconectada da comunicação com o seu tempo. Deu para entender? Agora pega aquela igreja, né, das 7 bolas de fogo, do dragão dourado que tem ali na esquina, vê se você não tem ali aquele banner, né? O pastor está assim, aí a esposa está atrás dele assim, abraçado como quem está na garupa de uma moto, aí tá daquele jeito, tá? Vem pra cá, tu tá entendendo? Eu compro a tua briga, eu luto pela tua batalha, vem na minha fé. Tá entendendo? Senão eu rasgo minha Bíblia. Eu como a Bíblia se você não, né? E daí acontece. Aí nessa brincadeira, carro de som, faz não sei o que, programa de televisão. Não dá mais para botar o copo com água em cima da televisão, porque não tem mais televisão de tubo, né? Mas bota do lado, bota na frente. E o que acontece? Nessa brincadeira, ó, a coisa tá fluindo. Agora, você escreve um livro de 400 páginas. Você vai entregar pro cara ali da favela do Dique para ler? Até ele terminar de ler as 400 páginas. Você já morreu, a igreja já fechou, ninguém foi lá na tua igreja. Até os vídeos estão sendo... Tá dando para entender? Entende? Então eu não sei se dá para perceber que assim... Aí é o que eu estou falando, que assim, mas por que a igreja neopentecostal faz isso? Porque ela é filha do seu tempo, ela está nessa época. Ela está numa época midiática, numa época imagética, coisa que as igrejas lá atrás não estão. E aí qual é o problema? Vamos tentar espiritualizar o negócio, vamos colocar doutrina, vamos dizer que Jesus é contra, vamos fazer um monte de coisa, que é o seguinte, desculpa, mas Jesus está pregando no barco, o vento está vindo para propagar o sol. Tá dando para entender? Então é o seguinte, Paulo vai numa cidade portuária que distribui gente para tudo quanto é canto. Entende? Paulo pega navio, vai para o lombo de um animal, escreve epístola para tudo quanto é lugar, e João escreve e fala que é para carta circular. Então, era a tecnologia que eles tinham. Essas igrejas, os caras que vão para uma igreja mais tradicional, vai trocar um bebedouro, tem que fazer uma assembleia para trocar um bebedouro. Numa igreja dessa, os caras vêm com bebedouro, máquina de Coca-Cola, bota ali. E o povo fica feliz, que benção. Entendeu? Quem fica triste com Coca-Cola? Aí o que acontece? Uma máquina de café é um negócio bem rápido. Numa igreja tradicional tem que ter uma votação para ver se tem máquina, para ver se tem ventilador. 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso. Aí o que acontece? Mas brincadeiras à parte, gente, vamos encerrar aqui, tá legal? E que a gente pare para pensar com carinho em relação a por que a gente é como é, por que a gente pensa como pensa, por que nossa igreja funciona como funciona, e parar para pensar, foi isso mesmo que Jesus exigiu? Porque às vezes a gente está misturando prática com doutrina, né? Costume com fé, tá dando para entender? E assim, e às vezes coisa que a gente mesmo construiu. E se foi a gente que construiu, a gente pode desconstruir e reconstruir. Beleza? Então até semana que vem. Beleza. Vamos lá, Mariana.